Olá, me chamo Maria Clara e estou aqui para apresentar o artigo intitulado Registro do processo criativo de um livro ilustrado, de autoria minha e de Arlete. Nossa pesquisa está inscrita no grupo de debate Zoom, sob o tema Processos de Criação e as Mídias Contemporâneas. Essa pesquisa trata do registro do processo criativo do livro ilustrado A Galinha Branca. Trouxemos um recorte acerca do registro, explicando como se deu a construção desse processo e como ele foi catalogado em cadernos de artista, e depois em um memorial de pesquisa. Livros ilustrados são produções culturais que associam em um mesmo suporte a linguagem visual e a linguagem escrita, de uma forma que ambas se completam e abrem caminhos para a imaginação do leitor e além do que está no papel. A Galinha Branca é um livro ilustrado voltado ao público infantil. A história contada nele foi escrita a partir de vivências da infância de membros familiares que nos anos 70 viviam em uma fazenda simples no interior do Rio Grande do Norte. Essa produção foi pensada com o propósito de estabelecer um diálogo entre todas as etapas, de maneira a equilibrar tanto a escrita quanto a criação das imagens, e assim uma não ser superior à outra. Como explica Fittipaldi, a imagem narrativa, ao bem ilustrar um texto literário, não se perde na pretensão de superar o texto, mas se adere a ele com a intenção de colaborar na sua percepção, amplificar suas vozes, dispor da degustação de seus sabores, dando mais asas à imaginação de seus leitores e mais prazer à leitura e ao uso do livro. O processo criativo em arte pode ser explicado como um fluxo, o caminho percorrido pelo artista na concepção de uma obra. Esse percurso é marcado pela lógica da incerteza, e nele não se pode delimitar um ponto final nem um ponto inicial, e tampouco pode-se prever quais serão os resultados, uma vez que é um processo de variação contínua. Devido a esse estado constante de acúmulo, é impossível prever qual será o resultado do processo. Ao registrar seu processo, o artista estabelece uma forma de diálogo entre si, seu trabalho e o processo de criação dele, possibilitando a ele mesmo refletir acerca do que está sendo realizado, além de permitir a um observador externo, que entrou na intimidade desse universo da criação artística, perceber detalhes, novas perspectivas e até criar teorias. No caso da produção de A Galinha Branca, as etapas do processo criativo não aconteceram numa ordem pré-estabelecida, elas foram fluindo de acordo com o desenrolar do trabalho, muitas vezes ocorrendo de maneira simultânea. A pesquisa teórica surgiu como uma resposta às experiências práticas que estavam sendo vivenciadas. Sendo assim, começou-se a registrar tudo isso em um caderno de artista. Aqui entendemos cadernos de artista como diários, manuscritos, livros ou textos escritos pelo artista durante seu processo de criação e produção artística. De acordo com Rocha, 2010, esse material seria uma forma de diálogo entre o artista, seu trabalho e seu processo criativo. O caderno de artista em questão foi feito a partir de um bloco de folhas com acabamento satinado. Após os primeiros testes de rascunho nele, percebemos que o acabamento satinado tornava inviável para o uso de técnicas que requerem absorção de água ou pigmento pelo papel. Por causa dessa particularidade e pelo fato de que as ilustrações do livro seriam feitas em sua maioria com aquarela, acabou-se optando por não fazer os desenhos diretamente nesse caderno. Entretanto, passou-se a utilizá-lo para anotações de tudo que se relacionava ao trabalho, desde cronogramas a colagens de referências e de rascunhos feitos em outras superfícies. Então, foi pensado na possibilidade de usar um fichário como suporte de registro. Nesse meio seria possível juntar, ordenar e reordenar, acrescentar ou retirar materiais de acordo com o que julgássemos necessário para a construção do processo criativo. Porém, essa vasta possibilidade de alteração da sequência dos registros acabaria apagando o rastro do processo de criação. De acordo com Salles, o rastro vai ser definido como os vestígios, as pegadas deixadas pelo artista, que vão oferecer modos de captar como se desenvolveu o pensamento criativo, quais foram as ideias e as decisões tomadas naquele ponto da produção, e qual foi o caminho percorrido até chegar ao resultado. É possível traçar um paralelo com a fala de Salles, citada anteriormente, e a fala de Van der Linden, quando ela diz que o artista ilustrador deixa seu gesto nas produções literárias. Eles deixam visíveis marcas de materiais que são utilizados, marcas de suportes ou traço pessoal. Tudo isso deixa uma evidência nessas produções literárias e isso pode ser interpretado como características individuais do seu trabalho. Além do caderno de artista e do fichário, todo o processo do trabalho, tanto a produção do livro ilustrado quanto a pesquisa teórica, foi registrado no memorial de pesquisa. Esse memorial foi organizado com a premissa de manter todo o processo evidente e de expor os resultados da maneira como eles foram se agregando no decorrer desse caminho. Com o intuito de atender à proposta de processo evidente, organizamos o conteúdo na ordem que ele foi acontecendo. E para facilitar o entendimento, adotamos a expressão ações de pesquisa, para referir às ações que possibilitaram a realização do trabalho.
Essa expressão vai descrever as etapas do processo criativo sem exigir que elas tenham acontecido numa ordem específica, já que o processo não acontece de forma linear. Assim, todo o processo foi dividido em 5 ações de pesquisa: consulta bibliográfica, construção da narrativa, concepção das ilustrações, relação texto-imagem e registro do processo criativo. O diagrama vai mostrar como se deu a distribuição dessas ações no decorrer dos 2 anos de desenvolvimento delas, sendo cada linha vertical a representação de um mês e os blocos coloridos as ações ao longo desse período. Nesse artigo foi abordada a produção do livro ilustrado A Galinha Branca, focando principalmente em como se deu o registro do seu processo criativo. Ao final desse processo, dessa trajetória, é possível elencar alguns pontos importantes. Salles foi a autora utilizada para embasar a discussão acerca do processo criativo. Ela afirma que, num processo de criação artística, não é possível identificar um ponto inicial nem um ponto final, e que também não é possível prever quais serão os resultados desse processo, uma vez que esse caminho não se dá de forma linear e que está sujeito a mudanças o tempo todo. O rastro do processo criativo foi outro ponto importante na discussão. Salles o define como traços deixados pelo artista que vão facilitar a compreensão de como se deu o pensamento criativo. Foi possível relacionar esse conceito de rastro com a fala de van der Linden, quando a autora afirma que as ilustrações trazem em si sinais do processo escolhido pelo ilustrador, pelo artista, na hora de sua criação, e que tais marcas podem ser interpretadas como evidências do traço e do trabalho individual de cada artista. O caminho de todo esse processo foi registrado em cadernos de artista e, por fim, foi desenvolvido um memorial de pesquisa, onde foram organizados os resultados de todos os aspectos desse processo criativo, tanto relacionados à pesquisa teórica quanto à prática. Por fim, agradecemos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Seminário Poéticas da Criação, pelo espaço cedido na edição do ano de 2020. Obrigada!